Olá, eu sou Raquel do Monte e vamos falar hoje sobre uma produção que começa nos anos 40 e vai até os anos 70, início dos anos 70 do cinema pernambucano. O que é interessante a gente perceber, diante desse contexto, de 3 décadas mais ou menos, é que houve uma multiplicidade de produções e, ao mesmo tempo, houve um vazio. No nosso encontro de hoje, nós vamos falar também sobre algumas produções que são interessantes, como O Coelho Sai, O Canto do Mar. No início dos anos 40, o que é interessante a gente perceber é que houve uma diminuição, com relação à produção que havia como referência o ciclo do Recife. O ciclo do Recife, ele tem uma diminuição, ele acaba, entre aspas, que a gente pode dizer dessa impermanência, na realidade, a gente acredita na impermanência, há uma continuidade no desejo de consumo cinéfilo, no desejo de continuar produzindo. No entanto, em função da adoção de modelos de estúdio, modelos econômicos, que haviam sido adotados pelo ciclo, eles se mostraram que não foram eficazes a um projeto de longo prazo. E aí a gente tem, nesse momento, uma entre-safra. Nos anos 40 e 50. Essa entre-safra, o que vai mais se destacar, na realidade, é a ideia da formação. É a ideia de que há uma cinefilia, há uma ideia de um pensamento crítico e, ao mesmo tempo, há ainda um desejo menor, se a gente for comparar com o ciclo do Recife, mas há uma permanência desse desejo de continuar produzindo e há novos atores envolvidos na cena cinematográfica que vão entrar para colaborar com esse ciclo. O que é interessante é a gente perceber que não há um vazio total, há apenas uma diminuição, há apenas digamos que uma timidez com relação ao momento anterior. E nesse sentido, a gente precisa pensar, por exemplo, que havia já uma cadeia de consumo cinéfilo. Por exemplo, se a gente pensar nos anos 50 no Recife, 1950, segundo os dados divulgados pela pesquisadora Luciana Correia de Araújo. 1950, Recife tinha mais ou menos 500 mil de habitantes e 30 salas de cinema. Isso corresponde a um número interessante, se a gente comparar, por exemplo, com hoje, que de repente a gente tem uma ideia similar, um quantitativo similar, proporcional. A gente vai ter muito mais habitantes hoje, mas a gente tem menos salas de cinema. E aí o que é que acontece? Havia toda uma influência de um cinema hollywoodiano, cinema americano que era consumido aqui, ele estava ganhando esse mercado, mas no entanto havia toda uma memória desse outro cinema que tinha sido produzido no Recife. E juntando isso tudo, vai ter, por exemplo, uma produção chamada O Coelho Sai. E é interessante a gente perceber nessa produção do Coelho Sai, que a gente não tem mais o registro das imagens dessa produção, que se perdeu, que essa produção ela foi, reza a história, diz a história que essa produção, o filme foi queimado, passou por um processo de incêndio e não há mais nenhum tipo de registro imagético desse filme. A gente precisa perceber nesse filme duas coisas que vão perdurar na cena cinematográfica pernambucana, se a gente pensar como referência, se a gente tiver como referência a cena contemporânea. Em O Coelho Sai, tem a ideia da música. É uma música de Nelson Ferreira que mobiliza o filme. E a outra coisa, essa relação de cinema com música que está muito próxima dessa produção contemporânea nossa e que está muito próxima dessa ideia de a presença muito clara, muito em primeiro plano da cultura pernambucana. E a ideia do Coelho Sai é essa. É uma narrativa que fala de um jovem que está saudoso, da cidade do Recife, e há essa tentativa de resgatar a cultura pernambucana através dos seus movimentos populares, através do maracatu, através do folclore. E é isso que faz que Firmo Neto, por exemplo, vai se apropriar para poder organizar essa narrativa. Esse filme ele foi em 1942. E aí ele passou por ele foi bem recebido pelo público na época. No entanto, ele teve
Hoje em dia a gente não tem mais referência dele. O mais bacana, o mais interessante do Coelho Sai é que ele é o primeiro filme sonoro que vai usar o som na história do cinema pernambucano. O advento do som desestruturou a poética pré-existente. Ele possibilitou a reconstrução de novas formas de se usar a linguagem cinematográfica. Então, nesse filme, que é um musical, na realidade, né, que tem esse flerte com a música, né, da cultura pernambucana, que tem Nelson Ferreira, né, compondo. O Coelho Sai é o título da canção de Nelson Ferreira. Essa presença musical também é, de alguma forma, uma homenagem a essa presença do som, né? Esse advento do som no cinema, que muda completamente a forma de se fazer e de se pensar cinema. A gente tinha como referência o cinema mudo. E aí, o advento do som, ele desestabiliza essa referência. E aí a gente chega nesse momento do Coelho Sai, que é justamente uma ode a esse cinema musical, a esse cinema do som, a essa paisagem sonora que constitui o cinema pernambucano daquele momento e que vai ser prerrogativa para esse cinema de hoje também. Então, há uma cadeia, né, que reverbera até hoje nessa ideia do som, nessa ideia da paisagem sonora, nessa ideia da musicalidade também. Então, a presença do som, o advento do som, ele muda as referências de cinema, de se pensar e fazer cinema. E aí a gente vai ter esse filme, que é O Coelho Sai, que vai ser estrelado, por exemplo, por Geninha da Rosa Borges, né, e Carlos Brasil. O que é interessante perceber é a figura de Firmo Neto nesse filme. Firmo Neto, ele é uma figura bem interessante dentro da história do cinema pernambucano. Por quê? Porque Firmo Neto, ele é um artista múltiplo nas artes audiovisual. Por quê? O que é que acontece? Firmo Neto, ele trabalha com documentário, ele trabalha em publicidade, ele faz campanhas, né, de vídeo para o governo, ele trabalha no cinema de ficção, e ele trabalha também nessas várias possibilidades que a linguagem audiovisual dá. E é interessante porque ele era visionário. E aí, um fato interessante, nessa presença, né, nessa passagem de Orson Welles, por exemplo, aqui no Recife, nos anos 50, nos anos 40, na realidade, ele viu uns trechos que estavam sendo montados do Coelho Sai. E ele ficou encantado, né, segundo Celso Marconi, ele ficou encantado com a musicalidade desse filme, né? Com as referências ao maracatu, com as referências às outras culturas que fazem esse tecido cultural pernambucano. O que é mais bacana também, voltando a Firmo Neto, é que ele era visionário e ele tinha essa ideia de educar. Ele sabia da função dele, né? Da função estratégica do cinema. Então, além das encomendas que ele fazia, ele tinha também, que eram pedidas para ele, né, de fazer, por exemplo, a Avenida Caxangá. Ele tem imagens sobre a Avenida Caxangá, ele fez imagens na época que a Avenida Caxangá estava sendo, né, construída. Outras imagens da passagem de Getúlio Vargas na cidade, né, de presenças, de momentos históricos importantes do Recife naquele momento. E aí ele queria repassar esse conhecimento e ele com consciência do potencial do cinema, ele criou um curso, né, que foi responsável pela formação de muitas pessoas. Esse curso ele começou em um espaço e depois foi para a Casa da Cultura. E aí ele teve todo esse papel, né, de articulador na realidade. É interessante também porque ele vai ter contato com Rossellini quando passa aqui em Recife, né? Rossellini tinha vindo para cá para fazer um contato com Josué de Castro, para fazer o filme Geografia da Fome, né? Ele ia adaptar Geografia da Fome, e aí ele trava, né, um diálogo com o Firmo Neto. Essa figura é emblemática, né? É referência para a gente, e aí, não só nisso, ele vai participar, por exemplo, são 30 anos de dedicação exclusiva ao audiovisual pernambucano. Ele também vai fazer, no ciclo Super 8, né, nos anos 70, ele vai fazer 6 filmes, e filmes que serão, né, ganharão festivais na Bahia, por exemplo. Então, Firmo Neto é esse personagem que passa por várias esferas da nossa produção. Nesse sentido de um artista múltiplo, de um artista que tenta, né, articular
as várias esferas também do poder, de uma artista que está atento às discussões, uma artista que estava consciente do seu papel enquanto realizador, enquanto diretor de fotografia. Um dado interessante para essa geração é a ideia da cinefilia. A cinefilia é o quê? É a paixão pelo cinema. O movimento de cineclubes, que começa muito antes na Europa, não é? Ele vai ter um marco nos anos 50 aqui. E é importante a gente resgatar esse dado histórico para poder compreender de que forma essa paixão pelo cinema, a discussão, esse olhar crítico vai formar uma geração que vai começar a produzir cinema 10 anos depois, ou naquela mesma geração. Então, nos anos 50, em 1950, vai ser formado um cineclube, o Cineclube do Recife. E esse cineclube ele vai ter, em algum momento, né, reuniões periódicas, onde as pessoas assistirão às sessões e debaterão. Era a ideia de clube mesmo, de associação, movido por essa paixão, movido por uma influência também cineclubista da França, né? A cinematografia francesa sempre foi referência, não é? A Nouvelle Vague e também o neorrealismo italiano sendo referência, né, para formar essa paixão pelo cinema. E é interessante esse dado dessas pessoas que se reúnem, né? Hermílio Borba Filho, o próprio Firmo Neto, né? Alguns outros atores, o próprio José de Souza Alencar, né? O Alex, também era cineclubista. Então essas pessoas elas se articulam nessa ideia da paixão pelo cinema, na discussão sobre o potencial cinematográfico, na discussão da linguagem, né? Mesmo que de forma ainda amadora, mas isso aí vai também ser uma espécie de resistência a esse momento de entre-safra. Então, dentro desse contexto, né, de paixão e dessa ideia de entre-safra, né, de entre-ciclos, já que há um consenso entre os teóricos de que a história do cinema pernambucano ela se constitui em ciclos, né? Então, nesse entre-ciclo, que representa os anos 40 e 50, a gente vai ter essa atividade cineclubista, né, como sendo um momento de resistência, como sendo um foco de resistência, para que as pessoas passem a perceber a própria produção e reativem esse desejo por fazer cinema, né? Então, esse foi um dado importante, né? Essa explosão dos cineclubes na cidade. Essa tentativa, né, de reconciliação com a própria historiografia do cinema pernambucano, né? E aí a gente vai ter um outro momento, que é o momento das produções que são financiadas pelo Instituto de Pesquisas da Fundação Joaquim Nabuco, né? O Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisa Social. E o que é que acontece nesse instituto? Ele, com a pegada antropológica, né, tinha a direção de Mauro Mota, e a gente vai ter aqui duas figuras que vão ser chave. Duas figuras que não são pernambucanas, mas que produziram através do Instituto, né, e que voltaram os olhares para essa produção que era realizada aqui e também na Paraíba, Linduarte Noronha e Rúker Vieira. Essas duas figuras vão fazer filmes que vão se tornar referência para a história do cinema brasileiro. Referência para o movimento do cinema novo de Glauber Rocha, referência na concepção fotográfica, né? Referência em várias, no estilo, na montagem, nessa ideia de documentário, que são, por exemplo, obras como Aruanda, que a gente vai ver um trechinho agora. Naquele dia, em meados do século passado, Zé Bento resolveu partir com a família à procura da terra onde pudesse viver. Fugia da servidão, da antiga escravatura.
concepção fotográfica de Aruanda é absorvendo a luz local, né, dialogando com a fotografia, com a paisagem fotográfica local, né, tentando estabelecer uma linguagem própria a partir de demandas que o próprio paisagem, que o próprio espaço dá, vai ser fundamental para Glauber Rocha. Ele escreve, né, apaixonadamente, que ele diz que foi fundamental para ele, a importância dele ver esses filmes e dele dizer há possibilidade de se fazer um filme com a luz brasileira. Encontramos a luz brasileira. E esses filmes eles eram, né, produzidos pela Fundação Joaquim Nabuco, né, e eram de alguma forma articulados e feitos aqui. Existia uma produção local, mesmo que a paisagem não fosse pernambucana, mas existia toda uma produção envolvida que era de Pernambuco e que trouxe de volta os olhares para a nossa região, os olhares para a cena pernambucana. E aí, a gente vai agora para o slide para a gente perceber o seguinte, falas, né, de pesquisadores e do próprio Glauber, né, diante da surpresa de assistir Aruanda. Vamos ver aqui. Segundo Figueroa, Hooker, ao chegar no local das filmagens de Aruanda, ficou perplexo com a aridez da paisagem e luminosidade excessiva na região. Para enfrentar o desafio, foi obrigado então a rever as regras do registro fotográfico que sabia e inventar artifícios para driblar a escassez de material. Porque o que é que acontece? Quais são as referências em termos de fotografia que esses profissionais tinham? O cinema de estúdio americano, que os estúdios brasileiros importavam de uma forma meio caricata, digamos assim, de uma forma meio capenga. E aí, diante de uma luminosidade que faz um plano, que faz uma tela estourada, né, que estoura a imagem, uma luminosidade do sol a pino, ele vê que o dado da realidade possibilita a ele uma experiência estética muito maior do que todas as referências que ele tinha com relação à composição fotográfica do cinema de estúdio americano. Então ele vai, de alguma forma, ressignificar a gramática cinematográfica, possibilitando novas formas de perceber a imagem, de compor a paisagem imagética diante daquele dado que a realidade traz. É muito interessante a gente perceber isso, né? E é muito interessante a gente perceber essa singularidade desse momento da produção cinematográfica. Essa singularidade não só com relação à fotografia, mas com relação também à forma como artista, como autor de cinema, como os profissionais que estão ali construindo o discurso cinematográfico, eles se relacionam com o real, né? Então a gente deixa de ter modelos pré-estabelecidos e importados e a gente começa a articular ideias novas a partir da nossa própria realidade. Isso é o pressuposto do movimento do cinema novo. E a potência dessa imagem, Glauber Rocha conseguiu perceber. E é isso que ele fala, né? Essa paixão dele pelo cinema, essa forma como ele foi abduzido, digamos assim, por essa expressão que está em Aruanda, por exemplo. E aí a gente vai voltar aqui para o slide para a gente perceber uma fala de Glauber Rocha com relação à luz de Aruanda. Sua luz é dura, crua, sem refletores e rebatedores. Princípios da moderna escola de fotografia cinematográfica do Brasil. Outro fotógrafo bem interessante, Vladimir Carvalho, né, que também trabalhou na equipe de Aruanda, dizia: não existe antes desse filme nada comparável, nada que tenha a marca, a tipicidade, um caráter e uma feição tão autóctone da luz e da iluminação com relação ao Nordeste. O que é preto, o que é branco. Não tem matrizes, isso virou um estilo, não existia antes. Então, esse momento é muito especial para a cinematografia brasileira, né? E para Pernambuco também. A gente está falando do final dos anos 50 e início dos anos 60. Então, esses dois filmes, A Cabra da Região Semiárida e Aruanda, entre outros, né, produzidos pela Fundação Joaquim Nabuco, são considerados paradigmáticos. Num outro momento, agora a gente vai pensar, por exemplo, em 1952, com Alberto Cavalcanti, não é? Um cineasta que tinha todo um trânsito na Europa, mas que tinha voltado para o Brasil
para poder fazer dentro da Veracruz, depois rompeu com a Veracruz e vai para outro estúdio, para fazer um longa-metragem. E onde é que Alberto Cavalcante, conhecido, né, dentro das rodas cinematográficas, pelo um filme que ele tinha feito nos anos 20, Rien que les airs, né, um filme experimental que dialogava com todas as ideias de experiência cinematográfica que estava sendo colocado naquele momento nos anos 20 na Europa. O que é Alberto Cavalcante, né? Esse Alberto tão múltiplo que já tinha feito outros filmes, ele pensa dentro do contexto dessa produção ao vir para Pernambuco, né? O que ele quer aqui em Pernambuco e na Paraíba? O que é interessante de Alberto Cavalcante, No Canto do Mar, né, que é essa obra que a gente tem referência e que a gente vai assistir um trecho dela agora. Há muito tempo que não chove. A terra seca, virgem de água, racha-se até o horizonte. Não chove. O céu sempre azul aguarda os dias piores que hão de vir. Não chove. Os galhos das árvores tostadas pelo sol apontam para o céu como se pedissem clemência. A gente prepara-se para abandonar a caatinga seca. E as pessoas, quando se encontram, não falam. Não há necessidade de palavras para eles, pois bem sabem o que os espera nos dias que arrastam lentos. É o abandono de tudo o que construíram. É a sede, as longas caminhadas, a morte. Os urubus já pressentiram a desgraça e anunciam a infelicidade dos dias tórridos, das noites insones, dos perigos nas estradas empoeiradas, da miragem de cidades longínquas onde os flagelados possam matar a sede e a fome. Não chove. A casa ficará na recordação e os entes queridos, já mortos, dormirão para sempre à luz crua do dia ou sob o brilho pálido das estrelas. Yaba, yaba, yaba. A casa ficará na recordação. O Canto do Mar, né, que tem um roteiro de Hermílio Borba Filho, ele faz uma tentativa de dar conta desse contexto cultural pernambucano, nordestino. É interessante a gente perceber logo no prólogo do filme, né, que trata da história de imigrantes, né, de pessoas que estão saindo do interior para chegar no litoral, repetindo aquele mesmo trajeto de figuras que são chaves, que são canônicas dentro da literatura brasileira, por exemplo, como Fabiano e Cia Vitória em Vidas Secas, né, que aí o cinema vai reincorporar, né, vai usar esses personagens como símbolo dessa ideia, desse trânsito, dessa ideia da opressão do espaço, dessa ideia desse movimento que os personagens, que os nordestinos fazem em busca da sobrevivência e em busca de outras questões também, que está muito presente na cinematografia pernambucana. Esse trânsito, essa ideia do movimento, ela está tão presente que a gente pode perceber, por exemplo, em Árido Movie. Está presente, por exemplo, em Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, de Marcelo Gomes. Está presente também em outras obras, né, que tratam, de alguma maneira, dessa ideia do trânsito, que foi absorvida de alguma forma nesse momento aqui do Canto do Mar. Ele traz essa síntese, ele traz esse espírito desse povo, né, uma tentativa de resgatar esse espírito desse povo que já tinha sido colocado em pauta através da literatura, no movimento regionalista, e aí o cinema, ele tenta incorporar isso. E aí, logo no prólogo, que a gente acabou de assistir, a gente observa essa tentativa de ancorar a linguagem através de uma ideia de documentário que nós tínhamos pré-estabelecida. Então é interessante porque há uma tentativa de misturar ficção e documentário
que é uma das grandes, né, é uma das grandes marcas do cinema moderno, né, essa junção, essa diminuição da fronteira, né, esse fim dessa fronteira em ficção e documentário, esse abraço, né, esse imbricamento das linguagens, e ele tenta fazer isso, mesmo que a crítica não tenha, hoje em dia a crítica tem uma certa resistência, né, nessa tentativa de observar, né, a crítica ao observar esse filme, ela tem uma resistência com relação a essa melange, a essa mistura que o filme faz, a esse trânsito que o filme coloca do sertão ao mar, né? Mas na realidade o filme ele reflete um pouco o encantamento desse que é de fora, né? Alberto Cavalcante, diante da cultura pernambucana, e ele quer dar conta disso tudo. Ele quer dar conta da religiosidade, né? E essas várias camadas de religiosidade que existe dentro da cultura pernambucana. Ele quer dar conta da musicalidade, mais uma vez, o aspecto musical, ele é fundamental para a narrativa. Ele quer dar conta também desse desejo existencial que existe nesse homem sertanejo de poder sobreviver e poder, de alguma forma, subverter a demanda do espaço, né? A demanda do espaço, a opressão do espaço. Ele tenta, de alguma forma, mesmo que de maneira sutil, fazer isso. Então, é um filme que traz esse panorama e que, de alguma maneira, do ponto de vista do roteiro, ele acaba se perdendo um pouco, né? Diante dessa exuberância, né? Diante desse apaixonamento de alguém que é de fora, ao tentar se relacionar com o real, ele acaba se perdendo, né? E ele acaba, na realidade, a grande crítica que é feita a esse filme, né? Ele acaba entrando em discursos estereotipados com relação à região que é filmada, a região Nordeste. Então, o mais interessante é que dentro dessa ideia, dessa concepção de fazer cinema em estúdio, né, dessa importação do que o cinema americano coloca, né, para o cinema brasileiro, Alberto ele vem para aqui, né, vem para Pernambuco, vai para Paraíba também, e aí ele se depara com essa multiplicidade, com essas manifestações artísticas, ele se encanta, né, tenta trazer isso, né, para dentro da tela. Mas o que acontece é que ele faz isso de uma forma estereotipada, dentro dos clichês, né? Dos clichês da terra seca, dos clichês, né, do Bumba Meu Boi, do maracatu. Ele tenta construir essa narrativa a partir disso, e a crítica se incomoda um pouco. Glauber Rocha, por exemplo, ele se incomoda um pouco ao assistir O Canto do Mar. Ele reconhece as potencialidades do filme, mas ele diz, essa não é a forma de se fazer um filme brasileiro. Essa ainda é, de alguma maneira, uma importação de um jeito de se fazer cinema, de um jeito de se relacionar com o real. E aí eu acho que O Canto do Mar, ele representa isso. Ele representa, na realidade, uma tentativa, né, de repente, a grande primeira tentativa, né, um longa-metragem que vai ter um sucesso, que vai ser financiado, que vai estar, né, percorrendo as várias partes do país, né, sendo exibido em várias partes do país. É uma tentativa de se representar uma região, que é o Nordeste, mas que ao mesmo tempo ela é frágil no sentido de que ela vem já com seus pressupostos, né, com as suas ideias pré-concebidas, e aí ela se apaixona e ela se prende ao que há de mais clichê. No entanto, é importante que a gente comece a pensar O Canto do Mar como sendo um marco dessa visibilidade sobre a nossa região. E aí, como ele usa, né, 100% do elenco, 100% dos produtores, das pessoas que participam do filme, elas são daqui de Pernambuco, então há essa tentativa de incorporar, né, o cinema pernambucano ao Canto do Mar, né, a ideia de você fazer esse diálogo, de estabelecer, né, já que havia essas presenças, já que havia uma presença também com relação ao tema do Canto do Mar, né, que é as ideias dessas multiculturalidades presentes, né, dessa ideia desse cinema multifacetado, dessa experiência do cinema que também tenta estabelecer o diálogo, né? E é um pouco, talvez, influenciado pelas ideias do cinema moderno que estava se constituindo na Europa, né, nos anos 40, final dos anos 40 e anos 50, o neorrealismo italiano, né, que traz essa tentativa. O neorrealismo italiano, ele vai às ruas, ele vai ao espaço aberto, ele tenta quebrar um pouco a ideia da locação e, de uma forma meio desvirtuada,
Alberto Cavalcante ele vem e traz para cá essa experiência do Canto do Mar. É basicamente isso que a gente teria para falar hoje, né? Tentando dar conta desse panorama que são esses 30 anos de cinema, né? Anos 40, 50 e 60, produção cinematográfica pernambucana, numa entre-safra, mas com muita potência, né? Com muita vontade de fazer cinema, né? Com muita gente articulando as possibilidades de se fazer cinema e com essa tentativa aqui e ali de estabelecer uma linguagem própria, né, de pensar uma linguagem própria que vai ser tão fundamental para o movimento do cinema novo, nacional, né, que vai ser referência internacional, que vai ser tão importante para toda a historiografia brasileira e que talvez mundial, né, com as presenças da luz em Aruanda, como nós falamos, e da Cabra região semiárida. A gente percebe, por exemplo, nessa tentativa, né, de relacionar-se com o local, que já está colocada lá no Coelho Sai, que é colocada no Canto do Mar, essa tentativa também de absorver o que tem como dado cultural. Isso tudo faz parte de uma espécie de gênese do que virá a ser o cinema contemporâneo. A gente pensa nesse cinema, na cena contemporânea de cinema, né, esse cinema que é feito nos últimos 20 anos aqui em Pernambuco, a gente vai ver que há muito dessas iniciativas, há muito desses diálogos, né, estabelecidos com relação ao local, com o espaço, a ideia da espacialidade. Nesses cinemas, né, tanto os cinemas produzidos, como por exemplo no Canto do Mar, quanto no cinema produzido hoje, a espacialidade ela é um referente muito importante. A música, a paisagem sonora, ela acaba sendo uma referência muito importante que às vezes está em primeiro plano dentro da cinematografia, dentro de algumas, né, produções. Essa ideia da referência à música, e uma música que é uma música local, essa ideia do local, não é importante, do que é singular no local, né, das cores do local, das músicas do local. Então isso tudo foi absorvido de alguma maneira aqui nesse cinema, né, nessa entre-safra. Essa formação cineclubista, né, essa ideia de se pensar criticamente, de ter uma formação do olhar, vai reverberar no desejo do ciclo, né, do Super 8. Super 8 é o quê? É um desejo de se fazer cinema, é uma paixão por se fazer cinema, né, articulando a ideia da técnica, né. Então, esse movimento, esse momento histórico, né, de 30 anos que nós falamos, nos dá alguns indícios dessa ideia, por exemplo, da questão da relação da técnica cinematográfica e da questão econômica que determina e que de alguma maneira está colocada dentro dessa técnica, porque foi o advento do som que de alguma maneira desarticulou, né, desmobilizou o ciclo do Recife e que vai ser absorvida nos anos 40, lá com o Coelho Sai, não é? Então o advento do som possibilita a construção de novas poéticas do cinema. Então, quer dizer, é uma questão que está ligada à técnica, mas que ao mesmo tempo tem uma demanda econômica, porque a partir do advento do som você teve que ter equipamentos, né, que captassem e que fizessem a edição de som. Então isso tudo está ligado à ideia do cinema e esse vínculo com a esfera industrial, com a esfera econômica também, que é importante de se pensar. Então, se hoje a gente tem um boom, né, hoje na contemporaneidade nós temos um boom de produções cinematográficas, deve-se de alguma forma também a essas questões de ordem econômica, a essas questões de ordem técnica e tecnológica. Isso também já estava sendo colocado nessa geração. Então, essa geração toma para a gente como uma referência, né, dessas várias possibilidades de se refletir acerca do cinema, de se refletir acerca de como se fazer cinema na periferia da produção, que é o Recife, que é Pernambuco nos anos 40 e 50. Então, gente, esse foi o módulo 2, que trata do ciclo dos anos 40, pós-ciclo do Recife, anos 40, 60 e 70, início dos anos 70. E no próximo módulo, nós teremos o professor Alexandre Figueroa falando sobre o ciclo do Super 8 em Pernambuco.